voz falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Tanto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão. Na escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio. Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante essas últimas semanas, nós temos vindo a falar sobre a armadura de Deus. Mas antes de nós debruçarmos sobre esse tema, continuarmos falando sobre esse tema, eu gostaria que
pudéssemos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo e também sobre cada um de nós e sobre a sua igreja e o mundo que nós estamos vivendo hoje. Pai, gratos somos pelo privilégio de chegarmos à Tua casa. Ó Deus, de podermos estudar a Tua palavra. Ó Deus, pedimos que ela possa falar aos nossos corações, que mais do que ouvintes possamos, ó Deus, saber pô-la em prática no nosso viver diário. Que, ó Deus, cada irmão, cada crente, ó Deus, possa estar crescendo na graça e no pleno conhecimento de Jesus. Eu oro, ó Deus, nesta hora também, pedindo, Senhor, que Tu possas ter misericórdia, ó Deus, do nosso mundo. As notícias, ó Deus, têm trazido, que ouvimos, nos têm trazido mágoas, ó Deus, tristeza. Mas nós continuamos esperando em Ti. Pai, Tu és o Deus em quem nós temos posto a nossa confiança. Em Ti, ó Deus, nós continuamos esperando e por isso, ó Deus, sabemos que livramento virá do alto, Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, lembra, ó Deus, mais uma vez temos orado a favor do pessoal da saúde, ó Deus, pedindo, ó Deus, proteção do alto. Mas, sobretudo, ó Deus, graça para cada um e também bênção e direção para a Tua igreja. Dá-nos a Tua presença. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. O texto que nós temos vindo a usar como base no estudo está no livro de Efésios, o capítulo 6, e nós temos lido os versos 10 a 20. Se tens a tua Bíblia, podes me acompanhar na leitura do mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Temos aprendido que este livro, o livro de Efésios, ou a Epístola aos Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filémon, foram escritas quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Na casa que ele alugara e que ficara confinado, era-o permitido receber visitas e assim continuar a pregar sobre o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo e a todos quantos vinham para visitá-lo. Foi durante esse tempo que, estando em contato com os soldados romanos, que Deus lhe deu a inspiração para fazer a analogia de um soldado romano e um crente. Para Paulo, era importante que o cristão pudesse entender que, da mesma forma que os soldados romanos precisam da armadura de combate para lutar contra o inimigo, nós, cristãos,
precisamos da armadura espiritual para lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo e os seus anjos. A armadura de Deus nos adverte sobre a realidade da batalha espiritual e descreve a proteção que é disponível a cada crente. Esta armadura é composta, segundo o apóstolo Paulo, pelo cinturão da verdade, o peitoral da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. O escudo romano era usado na linha de defesa, era usada como forma eficaz de defesa pelos soldados romanos. Devido ao tamanho, alguns tinham 1,5 metro de altura e quase 1 metro de largura. Os soldados desfrutavam de uma grande proteção contra o inimigo. Estes eram fabricados com uma ligeira curva que permitia desviar os ataques sem transferir toda a força colocada para os homens que os seguravam. Quando usados em conjunto, tornavam-se numa forte muralha de proteção. Todos os soldados na linha da frente se agachavam atrás do escudo ou se escondiam atrás do escudo, enquanto a segunda e a terceira linha erguiam seus escudos para formar um teto. Essa tática tinha como finalidade proteger de quaisquer flechas que eram atiradas contra eles. O apóstolo Paulo traz esse conceito usado pelos soldados para a nossa vida espiritual, associando o escudo dos soldados romanos à fé que nós cristãos precisamos ter quando lutamos na nossa batalha do dia a dia. É por essa razão que Paulo escreveu sobre essa realidade e no capítulo 6, verso 16, nós lemos essas palavras: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na tradução grega, esse texto nos diz, acima de tudo, tomando o escudo da fé, pelo qual você será dinamicamente ou poderosamente capacitado. Paulo usa essas palavras gregas, para explicar o poder sobrenatural que ocorre quando um crente usa o escudo da fé. Quando um crente levanta o seu escudo e o segura, ele permanecerá firme contra os ataques do diabo. Esse escudo da fé se torna uma barreira impenetrável de defesa contra as táticas do inimigo, O que o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos é que a fé deve ser sempre usada, nós devemos sempre tomar posse da nossa fé no nosso viver diário. O diabo nunca vai parar de atirar ou disparar suas flechas em chamas para nos tentar destruir. Essa é a sua prioridade, é a sua missão. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, falando dele, disse em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ou seja, o diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vai fazer de tudo para nos destruir. E em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, também Pedro escreve essas palavras: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O lançar de dardos ou de flechas que Paulo refere-se era uma tática de guerra. Antes de um confronto com o inimigo, quando os guerreiros avançavam no campo da batalha,
muitas vezes eram surpreendidos com uma enxurrada de flechas flamejantes vindas em todas as direções. O objetivo era desmoralizar, trazer confusão aos soldados. E isso é o que Satanás tenta fazer conosco como crentes. Satanás tem os seus dardos inflamados, que ele atira com o propósito de nos atingir. Esses atingem grandes velocidades e quando lançados e por serem silenciosos, muitas vezes chegam sem nós apercebermos. Sim, você pode acordar de manhã e o inimigo tentará acertá-lo com um dardo inflamado que é caracterizado por pensamentos impuros que toma conta de ti. Pensamentos da dúvida. Sim, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, muita dúvida toma conta de nós. E o diabo atira essas flechas, esses dardos inflamados, mísseis teleguiados, para causar desconforto, para que nós possamos ficar preocupados, para que nós possamos sentir-nos fragilizados. Muitas vezes ele chega para nos dizer: Deus não se importa. Deus não se importa. Ele te abandonou. Ele não ouve a tua oração. Já pediste a favor daquela pessoa, mas a resposta não veio. A pessoa morreu. Então ele começa a lançar essas flechas da incerteza. E é importante, meus amados irmãos, que nós possamos, nesses momentos, tomar posse do nosso escudo da fé para podermos desviar essas flechas que vêm para nos atingir. Você pode se tornar divinamente capacitado quando tomar posse da flecha, aliás, dessa parte da armadura, do escudo da fé. Os soldados romanos costumavam colocar seus escudos na água antes de sair para as batalhas. Eles faziam isso porque sabiam que o inimigo estaria atirando dardos inflamados, em chamas, contra eles. Se um escudo estivesse seco, era possível que ele fosse incendiado quando atingisse essas muralhas que eram levantadas, que eram realmente colocadas para que as flechas vindo em direção dos soldados pudessem realmente ser desviadas. E então era necessário que essas pessoas os soldados agarrassem o escudo. Mas muitas vezes, se esse escudo estivesse seco, essas setas caindo no chão poderiam causar incêndios. Então era necessário que esse escudo estivesse sempre molhado. Os soldados romanos tiravam tempo, quando começavam a avançar na linha de combate, de molhar todos esses escudos. Meus amados irmãos, como cristãos, nós precisamos entender que também nós precisamos mergulhar o nosso escudo da fé na palavra de Deus. A nossa fé deve estar alicerçada ou mergulhada na palavra do Senhor, para que nós possamos avançar quando o inimigo atirar as suas flechas em chamas, não é? As chamas do inferno. Nós podemos fazer uso realmente do nosso escudo da fé, alicerçado na palavra do Senhor, não no que nós achamos ou nas nossas opiniões, mas na palavra do Senhor, e assim nós poderemos ter vitória. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, quando o inimigo o tentou, ele sempre usou a palavra do Senhor. Está escrito, está escrito. E nós, como cristãos, nós devemos também estar alicerçados na palavra do Senhor, não é? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E assim nós poderemos usar o nosso escudo da fé, que é baseado também na palavra do Senhor. Ser como os crentes de Bereia. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos, capítulo 17, versos 10 a 12,
que eles tinham um desejo de conhecer a palavra, mais do que ouvir Paulo pregando. Eles queriam certificar de que as palavras de Paulo estavam alicerçadas nas Sagradas Escrituras. Nós lemos nesse trecho, Atos capítulo 17, versos 10 a 12, essas palavras. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Examinando se essas coisas eram assim. A verdadeira fé é muito importante na vida do cristão. Para vermos a importância da fé, nós precisamos primeiro definir fé. E a definição está no livro de Hebreus, capítulo 11 e 12, que nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. A substância é tangível, firme fundamento, é algo tangível. É evidência, é algo que é facto, uma prova. A fé, por definição, não é emoção nebulosa, não é eu acredito. Não, nós temos fé em algo que nós baseamos e que está fundamentado na verdade. A palavra fé no Novo Testamento é traduzida por pistis, ou crença firme. A fé é uma crença inabalável na promessa de Deus. A fé envolve confiança. Não é? Pela fé, a palavra de Deus nos diz que Abraão saiu do lugar onde estava e ele foi por um lugar que Deus haveria de mostrar. Sem GPS. Nesses dias nós precisamos do GPS para nos dar a direção. Mas ele ouviu, ele confiou em Deus, Abraão, e ele avançou. E por isso ele é conhecido como o pai da fé. E nós precisamos também agir em fé. Fé é um presente, é uma dádiva, é um dos requisitos importantes para o nosso viver cristão. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele nos diz: e agora essas três permanecem: a fé, a esperança e o amor. É por meio da fé que recebemos graça para entrar num relacionamento com Deus. Efésios 2, 8 a 9 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Sim, nós somos também justificados pela fé e por causa da fé nós temos paz com Deus. Paulo, aos Romanos, ele escreve no capítulo 5, verso 1, essas palavras: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé também é a porta de entrada para a esperança que nós temos em Deus. Paulo, mais uma vez, fala dizendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 2, dizendo essas palavras: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sim, nós gloriamos na esperança de um dia estarmos na presença de Deus, da glória de Deus. Nesse mundo nós passaremos por tribulação. Nesse mundo nós passaremos por provação, mas a fé vai ajudar-nos diante das circunstâncias adversas da vida, continuarmos a avançar sem desistir, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sim, diante das perturbações, das privações da vida, nós podemos confiar. A palavra do Senhor nos diz ainda no capítulo 5 de Romanos, agora os versos 3 a 5, essas palavras: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Satanás vai tentar de tudo para nos desencorajar.
Mas, meus amados irmãos, como crentes nós sabemos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E por isso, na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 5, verso 4, João escreve essas palavras dizendo: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu gostaria de terminar falando sobre essa tática que os soldados do exército romano usavam. Eles uniam os seus escudos no campo da batalha. Ao avançarem, a primeira linha de frente colocava os escudos à frente. A segunda e a terceira linha levantavam os seus escudos, formando como que um teto. E eles avançavam no campo da batalha. Esses escudos unidos possibilitava com que todos pudessem ser defendidos, a estar em posição de defesa contra as setas que eram lançadas contra eles. Requeria-se tática de guerra, precisão no combate. E eles precisavam sempre estar juntos, avançar juntos com os seus escudos. Meus amados irmãos, de igual forma, nós como cristãos, nós devemos avançar juntos. Sim, fazendo uso do nosso escudo para proteger também o nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Fazendo uso do nosso escudo para continuar avançando diante das fileiras de Satanás. A palavra do Senhor nos diz que somos um grande exército, o nosso general é Cristo, e Jesus promete na sua palavra, dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. A igreja avança com o escudo da fé, avançamos, entramos no reino das trevas para conquistar muitos que estão mergulhados no pecado e ganhá-los para Cristo. Mas vamos, meus amados irmãos, continuar usando o nosso escudo, porque somente assim nós teremos vitórias. Que Deus possa nos abençoar e que cada um de nós possa tomar a sua armadura, colocar a sua armadura, porque nós estamos num combate. O inimigo é comum, mas o nosso general é Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que tenhamos uma boa noite na sua presença. Oremos. Pai, gratos somos, porque a nós é disponibilizado o escudo da fé. Que, ó Deus, em momento algum nós possamos desanimar, mas sempre animados possamos avançar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dá-nos vitória. Ajude-nos, ó Deus, a continuar sempre firmes e constantes. Ó Deus, inabaláveis, ó Deus, no nosso viver diário, na Tua presença. Continua conosco, dá-nos uma boa noite. Pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.